No coração de Lisboa, sob o sol escaldante de um verão que parecia não ter fim, Miguel, um jovem de 25 anos com olhos castanhos profundos e um sorriso que costumava iluminar as ruas estreitas do bairro Alto, viu sua vida desabar em pedaços. Durante o jantar familiar, quando finalmente reuniu coragem para revelar sua homossexualidade, seu pai, um homem conservador e devoto católico chamado António, explodiu em fúria, atirando um prato cheio de esparguete contra ele, o molho vermelho salpicando as paredes como sangue de uma ferida aberta. Mas o que Miguel não esperava era que seu avô, o velho e silencioso Sr. Manuel, que sempre parecera alinhado com as tradições rígidas da família, se levantasse da mesa, com voz trêmula mas firme, declarasse seu apoio incondicional, mudando para sempre o rumo daquela noite caótica. Miguel limpou o rosto sujo de molho, sentindo o ardor não só na pele, mas no peito. Ele havia planejado aquele momento por meses, ensaiando as palavras em frente ao espelho do seu pequeno apartamento no Chiado. Pai, mãe, eu sou gay, dissera ele, com a voz baixa, mas clara. A reação de António foi imediata, um rugido de raiva, acusações de traição à família, à igreja, à sociedade portuguesa que, segundo ele, ainda valorizava os valores tradicionais. A mãe, Maria, chorava em silêncio, apertando o rosário nas mãos, dividida entre o amor pelo filho e o medo do julgamento dos vizinhos. Mas o avô, com seus 78 anos, cabelos brancos e mãos calejadas de anos trabalhando como pescador em Setúbal, quebrou o silêncio opressivo. António, cale-se. O rapaz é nosso sangue. Se Deus o fez assim, quem somos nós para julgar? A noite seguiu em um turbilhão de emoções. Miguel fugiu para a rua, o coração acelerado, as pernas tremendo. Ele caminhou pelas calçadas íngremes de Lisboa, passando pelos azulejos coloridos que contavam histórias antigas, mas agora pareciam zombeteiras. Seu namorado, João, um artista de 26 anos com cabelos cacheados e um espírito livre, esperava por ele em um café escondido no Príncipe Real. João era o motivo de tudo aquilo. Eles se conheceram em uma exposição de arte contemporânea, onde as pinturas abstratas refletiam as complexidades de suas almas. O que aconteceu? Perguntou João, vendo o rosto manchado de Miguel. Ao contar, Miguel desabou em lágrimas, questionando se valia a pena lutar por um amor que trazia tanta dor. No dia seguinte, a família se reuniu novamente, mas o ar estava carregado de tensão. António, ainda furioso, exigia que Miguel se curasse, sugerindo terapias de conversão que, embora ilegais em Portugal desde 2018, ainda circulavam em círculos conservadores. Maria tentava mediar, mas seu coração estava partido. Ela amava o filho, mas cresceu em uma era onde a homossexualidade era sussurrada como um pecado mortal. O avô Manuel, porém, tornou-se o pilar inesperado. Ele contou histórias de sua juventude, de amigos que viveram vidas duplas por medo, e como a ditadura de Salazar havia sufocado tantas liberdades. Eu vi o mundo mudar, António. Portugal evoluiu com a Revolução dos Cravos. Não vamos regredir agora. Miguel sentia o conflito interno rasgando-o por dentro. Ele amava sua família, mas o amor por João era inegável, uma força que o fazia sentir vivo em uma sociedade que, apesar dos avanços legais como o casamento gay desde 2010, ainda carregava preconceitos arraigados. No trabalho, como professor de história em uma escola secundária, ele via alunos sofrendo bullying por serem diferentes, e isso o motivava a ser autêntico. Mas o preço? Isolamento, talvez perda de emprego se os pais conservadores descobrissem. João, por sua vez, pressionava por uma vida aberta. Não podemos nos esconder para sempre, Miguel. Lisboa é progressista, mas só se lutarmos. À medida que os dias passavam, Miguel começou a questionar suas escolhas. Uma noite, em uma discussão acalorada com o pai, António revelou um segredo familiar. Seu próprio irmão, tio de Miguel, havia sido gay e se suicidado nos anos 80, incapaz de suportar a rejeição. Isso abalou Miguel, era o medo falando pela boca do pai, não o ódio puro. Mas o dano estava feito. Miguel decidiu se afastar temporariamente, mudando-se para o apartamento de João, onde eles construíam uma bolha de amor, mas sabiam que o mundo exterior batia à porta. O avô Manuel visitava-os secretamente, trazendo pastéis de nata e conselhos sábios. A família é como o Tejo, às vezes turvo, mas sempre fluindo para o mar. Essas visitas fortaleciam Miguel, mas também o faziam refletir sobre o custo emocional para todos. João, otimista, planejava uma viagem para o Porto, para escapar da pressão lisboeta. Mas um telefonema inesperado mudaria tudo. Maria sofreu um colapso nervoso, hospitalizada por stress. Miguel correu para o hospital, culpando-se. Lá, confrontou o pai novamente, exigindo aceitação ou distância permanente. A tensão culminava em uma conversa franca no quarto de hospital.
António, vendo a esposa frágil, admitiu seu medo de perder o filho como perdeu o irmão. Eu não quero te machucar, mas não sei como aceitar. Miguel, com lágrimas nos olhos, respondeu, então aprenda, pai. Por mim, por nós. O avô mediava, lembrando a todos da resiliência portuguesa. Mas o caminho para a reconciliação era longo, cheio de tropeços. Miguel retornou para João, exausto mas determinado. Eles decidiram enfrentar o mundo juntos, participando de uma marcha do orgulho em Lisboa, um ato de coragem que os expunha a olhares curiosos e hostis. Ali, entre bandeiras arco-íris, Miguel sentiu um vislumbre de liberdade, mas sabia que a batalha interna continuava. Os meses seguintes foram um redemoinho de emoções para Miguel. Ele e João aprofundavam sua relação, mas as sombras da família pairavam como nuvens sobre o céu azul de Lisboa. João, com sua alma artística, pintava quadros que capturavam a essência de seu amor, tons quentes de laranja e amarelo representando a paixão, mesclados com cinzas de dúvida. Miguel admirava isso, mas seu trabalho como professor o consumia. Ele via nos alunos reflexos de si mesmo jovem, lutando contra identidades reprimidas. Uma aluna confidenciou-lhe ser lésbica, e Miguel a aconselhou com empatia, mas isso o fazia questionar se estava hipócrita ao ainda esconder partes de si. António, o pai, tentava se aproximar, mas suas tentativas eram desajeitadas. Um convite para um almoço familiar terminou em discussão quando ele comentou sobre fases que Miguel poderia superar. Maria, recuperada do hospital, mediava com paciência, cozinhando pratos tradicionais como bacalhau à Brás para reconfortar. O avô Manuel era o elo, convidando Miguel para passeios no Jardim Botânico, onde contava anedotas de uma Portugal pré-democrática, enfatizando como a liberdade veio com custo. Mas uma traição inesperada abalou tudo. João, pressionado pela insegurança de Miguel, começou a se distanciar. Em uma noite chuvosa, Miguel descobriu mensagens no telefone de João com um ex-namorado, falando de dúvidas sobre o futuro. Ele ainda está preso à família, dizia uma mensagem. O confronto foi brutal, gritos e quando no apartamento, acusações de infidelidade emocional. João admitiu o erro, mas defendeu que a hesitação de Miguel o sufocava. Eu quero viver abertamente, não me esconder como se fôssemos criminosos. Miguel sentiu o mundo desabar novamente. Ele questionava se seu amor era forte o suficiente para superar as barreiras sociais. Em Portugal, apesar das leis progressistas, o catolicismo e as tradições rurais ainda influenciavam muitos, especialmente em famílias como a sua. Ele procurou terapia, onde o psicólogo o ajudou a explorar o trauma da rejeição paterna, ligando-o a padrões de autossabotagem. O avô Manuel, ao saber, ofereceu sabedoria. O amor verdadeiro exige sacrifícios, mas não a alma. Ele revelou um segredo próprio. Na juventude, amara um homem em segredo durante a ditadura, mas escolheu o casamento por segurança. Não cometa meus erros, neto. Isso iluminou Miguel, mas também o encheu de raiva pela geração perdida. Uma oportunidade de trabalho surgiu, uma posição em uma escola no Algarve, longe de Lisboa. Miguel considerou aceitá-la para recomeçar, mas isso significaria deixar João e a família. João, arrependido, propôs uma viagem reconciliatória para Sintra, com seus palácios românticos. Lá, sob as névoas místicas, eles reconectaram, prometendo transparência. De volta, uma confrontação familiar inevitável ocorreu durante o Natal. António, influenciado pelo avô, tentou se desculpar, mas escorregou em comentários homofóbicos. Miguel explodiu: você me tirou comida como se eu fosse um animal. Como espera que eu perdoe? Maria chorou, revelando que ela própria questionava a fé rígida. O avô interveio, contando a história completa do tio suicida, forçando António a enfrentar seus demónios. Miguel decidiu dar uma chance, mas com condições: terapia familiar. Eles começaram sessões, onde camadas de dor foram descascadas. João participava ocasionalmente, fortalecendo o laço. Mas uma reviravolta veio quando um colega de trabalho de Miguel espalhou rumores sobre sua orientação, levando a queixas de pais conservadores. A escola o pressionou a ser discreto, ameaçando demissão. Isso testou a resiliência de Miguel. Ele debateu internamente: conformar-se ou lutar. João o incentivava a denunciar, citando leis anti-discriminação. O avô, orgulhoso, disse: seja o homem que eu não fui. Miguel escolheu o confronto, falando abertamente em uma reunião escolar, ganhando apoio de alunos e alguns professores. Mas o custo foi alto: tensão no trabalho, olhares hostis. Em casa, António progredia lentamente, assistindo documentários sobre direitos LGBT. Uma noite, ele convidou João para jantar,
um gesto tímido mas significativo. Miguel e João, fortalecidos, planeavam um futuro juntos, talvez casamento. Mas dúvidas persistiam, valia a pena o sofrimento contínuo. O ano novo trouxe ventos de mudança, mas também tempestades. Miguel, agora mais confiante, enfrentava o preconceito no trabalho com determinação. Uma petição de pais exigia sua demissão, alegando influência negativa sobre os jovens. A diretora, progressista, defendeu, mas o escândalo se espalhou pelas redes sociais, com comentários odiosos misturados a mensagens de apoio. João, como artista, usou sua plataforma para denunciar, pintando uma série sobre amor proibido que ganhou atenção em galerias de Lisboa. A família reagia de formas variadas. Maria abraçava a causa, participando de grupos de apoio para pais de filhos LGBT. Antônio lutava internamente, em terapia, admitiu que seu ódio era projetado medo, enraizado na perda do irmão. O avô Manuel tornava-se ativista tardio, contando sua história em encontros comunitários, inspirando outros idosos. Mas uma traição maior veio de dentro, um primo distante, invejoso, vazou detalhes familiares para a imprensa local, transformando a saga em notícia sensacionalista. Filho gay divide família tradicional portuguesa, lia-se nas manchetes. Miguel sentiu-se exposto, violado. Ele confrontou o primo em uma reunião familiar tensa, onde punhos quase voaram. Você destruiu nossa privacidade por ciúmes, acusou. João, leal, apoiava, mas o stress cobrava seu preço. Ele começou a beber mais, duvidando da estabilidade. Uma briga explosiva ocorreu, eu desisti de tudo por você, e agora é isso. Miguel, ferido, questionava se o amor sobreviveria às pressões externas. Em busca de clareza, Miguel viajou sozinho para o Mosteiro dos Jerónimos, refletindo sobre a história portuguesa de exploração e resiliência. Lá, ele decidiu priorizar sua saúde mental, pausando o relacionamento. Preciso me encontrar primeiro, disse a João, que, devastado, concordou relutante. A separação foi dolorosa. Miguel mergulhou no trabalho, advocando por currículos inclusivos. Ele ganhou aliados, mas perdeu amigos conservadores. O avô o consolava, às vezes, o amor precisa de espaço para crescer. Meses depois, uma reviravolta, João, inspirado pela distância, criou uma exposição dedicada a Miguel, retratando sua jornada. A abertura foi um sucesso, e Miguel compareceu, tocado. Eles se reconciliaram, mais fortes, prometendo comunicação aberta. Mas o pai Antônio enfrentava sua própria crise, diagnosticado com depressão. Ele buscou ajuda, reconhecendo como sua rigidez o isolara. Em uma sessão familiar, ele pediu perdão genuíno. Eu errei, filho. Eu te amo como você é. Miguel aceitou, mas com cautela. A família começava a se curar, participando juntos da Marcha do Orgulho em Porto. Lá, sob bandeiras coloridas, eles enfrentaram olhares, mas também aplausos. Contudo, uma escolha moral surgiu. Um amigo de João, envolvido em ativismo radical, propôs uma campanha agressiva contra instituições conservadoras, incluindo boicotes à igreja local. Miguel debatia, era justiça ou vingança? Ele optou pela moderação, priorizando o diálogo. O avô, orgulhoso, via o neto como líder. Mas uma saúde declinante o forçou ao hospital, onde confidenciou, eu vivi escondido, você vive livre. Isso é vitória. Miguel refletia sobre os custos, relacionamentos tensos, carreira em risco, mas uma alma autêntica. Com o avô hospitalizado, a família se uniu em vigília. Manuel, fraco mas lúcido, compartilhava memórias, revelando mais sobre seu amor passado, um marinheiro chamado Pedro, perdido no mar durante uma tempestade, mas cujo afeto secreto moldou sua vida. Eu casei com sua avó por dever, mas meu coração era dele, confessou, liberando Antônio de culpas herdadas. Miguel via paralelos, seu amor por João era puro, mas societário. Ele visitava o avô diariamente, discutindo ética. É certo impor aceitação? Perguntava. Manuel respondia, não imponha, inspire. João, ao lado, planeava uma vida conjunta, talvez adotar no futuro, aproveitando leis portuguesas. Mas um incidente abalou. Durante uma manifestação, manifestantes anti-LGBT atacaram, e João foi ferido levemente. Miguel, furioso, questionava a segurança em Portugal, apesar dos progressos. No hospital, Antônio confrontou seus preconceitos, lendo livros sobre diversidade. Ele visitou João, oferecendo ajuda, um gesto simbólico. Maria, fortalecida, organizava jantares inclusivos.
Mas uma decisão crucial veio: o emprego de Miguel foi ameaçado novamente. Ele poderia processar por discriminação, mas isso exporia mais a família. Após debate interno, ele processou, ganhando o caso, estabelecendo precedente. O triunfo veio com custo, alienação de alguns parentes. O primo traidor pediu desculpas, mas Miguel o cortou, priorizando paz. João e Miguel, mais unidos, mudaram para um bairro gay-friendly em Lisboa, construindo uma rede de amigos. O avô, recuperando, os visitava, aprovando. Uma alta traição surgiu. Um amigo próximo de Miguel, ciumento do sucesso de João, espalhou boatos falsos sobre infidelidade. O confronto foi amargo, terminando a amizade. Miguel aprendeu sobre vulnerabilidade. Com o tempo, a família evoluiu. António participou de um grupo de pais, compartilhando sua jornada. Maria abraçou o orgulho, tricotando cascóis arco-íris. Miguel refletia sobre escolhas: perdoar o pai foi certo. O amor por João valia as dores. O avô faleceu pacificamente, deixando um testamento: viva autenticamente. O funeral uniu todos, com João ao lado de Miguel. No luto, Miguel encontrou força, honrando o legado. Após o funeral, Miguel mergulhou em um período de introspeção. Ele e João viajaram para as ilhas dos Açores, buscando serenidade nas paisagens vulcânicas. Lá, eles renovaram votos informais, prometendo enfrentar desafios juntos. De volta a Lisboa, Miguel escreveu um artigo sobre sua experiência, publicado em um jornal nacional, inspirando outros. António, transformado, tornou-se aliado, voluntariando em ONGs LGBT. Maria organizava eventos comunitários, quebrando barreiras. Mas conflitos persistiam. Em uma reunião familiar, um tio conservador criticou, levando a uma defesa veemente de Miguel. Nossa sociedade evolui, junte-se ou fique para trás. João, com sua arte, ganhou reconhecimento internacional, mas a fama trouxe escrutínio. Rumores de um affaire surgiram, testando a confiança. Miguel, maduro, dialogou em vez de acusar, fortalecendo o laço. Anos depois, eles casaram em uma cerimônia íntima no Castelo de São Jorge, com a família presente. António caminhou com Miguel, um gesto de redenção. Miguel lecionava com paixão, moldando mentes jovens. Ele refletia sobre o caminho: rejeição inicial, traições, perdas, mas crescimento. A sociedade portuguesa, apesar de avanços, ainda tinha bolsões de preconceito, mas histórias como a dele mudavam narrativas. No fim, Miguel questionava: foi certo perdoar o pai, ou o perdão prematuro perpetua ciclos de dor?